Livro de Números, capítulo 24, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Essa é uma fala que foi proferida por um profeta chamado de Balaão. Porém, ele é um falso profeta. Mas ele não mentiu quando ele disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque este profeta, ele se vendeu para os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel queriam que esse profeta fosse até o povo e amaldiçoasse o povo. Mas Deus impediu esse profeta de fazer isso. Então, ele entendeu que o povo de Israel já era um povo abençoado e que ninguém poderia amaldiçoar o que Deus já tinha abençoado. E depois ele trouxe esse versículo falando que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Esta é uma verdade. Porém, eu tenho que te alertar que essa é uma verdade que só tem eficácia, só é batido o martelo na vida de quem obedece à palavra de Deus. Deus, ele é fiel para conosco, mesmo quando nós somos infiéis para com ele. Mas as bênçãos do Senhor, elas só correm atrás daquele que obedece à palavra de Deus. Porque quem não obedece à palavra de Deus é as maldições que o perseguem. E isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde vai falar a respeito das bênçãos e também a respeito das maldições. Se Deus prometeu algo para você, acredite, ele vai cumprir. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você precisa estar debaixo da palavra de Deus. Você precisa estar em obediência a esta palavra para que se cumpra tudo quanto o Senhor determinou sobre a sua vida. Porque lá no cemitério, isso mesmo que eu estou falando, no cemitério está cheio de pessoas que morreram, estão lá enterradas com inúmeras promessas de Deus para a vida delas que não se cumpriram. Ao contrário do que muitos pensam, quem tem promessa de Deus morre e morre sem o cumprimento da promessa. E por que isso acontece? Porque não obedece à palavra de Deus. Não adianta apenas ter uma promessa, tem que obedecer a palavra do Senhor. Ter posicionamento para que essa promessa se cumpra sobre a sua vida. Para depois você não querer colocar a culpa em Deus. Dizer, Deus não fez, Deus não me ouviu, Deus não cumpriu. O que ele fala, ele cumpre. Se for preciso, ele muda até a rota da sua vida. Ele muda toda a sua trajetória para cumprir aquilo que ele te prometeu. Mas você precisa ser obediente a essa palavra que está sobre a sua vida. Sem obediência não tem bênção. Sem obediência não tem vitória. Sem obediência não tem como acontecer os cumprimentos das promessas de Deus na sua vida. Você vai terminar a sua vida, vai para o cemitério, seus sonhos vão junto com você. As suas promessas vão todas juntas com você para lá. Mas se você é uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, que obedece à palavra de Deus, mesmo em meio às lutas, à guerra, à dor, ao sofrimento, à perseguição, as promessas ela vai se cumprir porque Deus é fiel na sua vida. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é fiel, Pai. Sabemos que o Senhor não mente, Pai. Sabemos que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre.
porque a prova está nas nossas mãos. Nas tuas escrituras, meu Pai, está contida todas as tuas promessas que se cumpriram ao longo de todos esses anos, Pai. Sem ter nenhum erro, Pai. Nós confiamos em Ti e cremos nessa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor ensine a cada um de nós a perseverar na caminhada, mesmo quando as circunstâncias estiverem todas contrárias, meu Pai. Para nós continuarmos crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem com Deus. Shalom.